Meus amigos, vamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu para falar sobre a partida contra o Paysandu pela Copa do Brasil, vale vaga nas oitavas de final, e também sobre a bomba que o Ronaldo Fenômeno soltou durante o programa Boleiragem do Sport TV. Ele disse que quer Fábio de volta no Cruzeiro para encerrar a sua carreira. A gente vai discutir sobre isso a partir de agora, logo depois da nossa vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, pela sua amizade, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Este é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Quero começar mandando um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. Então, um grande abraço, saudações tricolores para o José Carlos em Navegante, Santa Catarina, o Lucas Santos em Porto de Pedras, Alagoas, o Jean-Pierre Oliveira, que nos assiste em Aricobé, na Bahia, o Paiva Ribeiro em Rondonópolis, Mato Grosso, o Kleber Rosa nos assiste em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e o Guilherme Silva nos acompanha em Goiânia. Um grande abraço a todos vocês. Quero pedir para você fazer a sua inscrição, porque em breve vamos fazer o sorteio da camisa oficial do Fluminense aqui no nosso canal, e esse sorteio vale apenas para os inscritos no canal Ligados no Flu. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, faça a sua inscrição para concorrer a uma camisa oficial, novinha, zero bala do Fluminense aqui no nosso canal. Bom, vamos falar então sobre essa questão do Fábio, né? O Ronaldo Fenômeno, ele participou do programa Boleiragem do canal Sport TV na noite desta segunda-feira. Ronaldo é o dono da SAF do Cruzeiro e ele falou sobre a questão do Fábio. O Fábio, a gente lembra, saiu de uma forma conturbada do Cruzeiro. Ele tinha apalavrado, né, com a gestão anterior, com a diretoria anterior, a renovação de contrato. Porém, quando o Ronaldo compra o Cruzeiro, Ronaldo e Fábio não chegaram a um acordo, cada um disse uma coisa, e no final das contas o Fábio saiu do Cruzeiro muito chateado e assinou com o Fluminense, onde hoje vem se tornando dia após dia um ídolo da torcida. É jogador hoje muito importante, que faz toda a diferença. O Fluminense há muito tempo não tem um goleiro como o Fábio, desde Diego Cavalieri, o Fluminense não tinha tanta segurança no gol como tem hoje com o Fábio. A torcida do Cruzeiro, lógico, lamenta muito, porque o Fábio é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história cruzeirense. Inclusive, recentemente, quando o Fluminense esteve em Belo Horizonte para a partida contra o América, tinha torcedores do Cruzeiro na porta do hotel esperando só para falar com o Fábio, para tirar foto do Fábio. Eu tenho amigos cruzeirenses que assistem jogos do Fluminense para torcer pelo Fábio. Eu tenho amigos cruzeirenses que, quando não podem assistir a um jogo do Fluminense, eles querem assistir os melhores momentos para ver se o Fábio jogou bem. Então, assim, tamanha idolatria que a torcida tem pelo Fábio. E o Ronaldo sabe que ele ficou com a imagem desgastada, né? Que a torcida pega no pé dele até hoje por ele ter deixado o Fábio se transferir para o Fluminense, não fez força para renovar, e o Fábio hoje está no Fluminense. Então, o Ronaldo, durante o programa, foi abordado sobre esse assunto e disse que as portas do Cruzeiro estão abertas para que o Fábio encerre a carreira no Cruzeiro. Bom, o Ronaldo dizer que as portas estão abertas é uma coisa. Daí o Fábio encerrar a carreira dele no Cruzeiro é uma outra coisa completamente diferente. Antes, a gente precisa saber se o Fábio quer encerrar a carreira no Cruzeiro. Ele tem contrato com o Fluminense até dezembro, então até dezembro do Fluminense ele não sai. O que pode acontecer é que a partir de julho o Fábio já poderá assinar um pré-contrato. Então, se for interesse do Fluminense manter o Fábio por pelo menos mais um ano, e eu acredito que o Fábio tem condições para jogar em alto nível pelo menos mais um ano, talvez até mais, mas pelo menos mais um ano, o que o Fluminense tem que fazer desde já é procurar o Fábio, já fazer uma proposta de renovação para estender esse contrato por mais um ano e encerrar o assunto. Aí depois, com 45, 46 anos, se ele quiser encerrar a carreira no Cruzeiro, tudo bem. Mas nesse momento, eu não consigo ver o Fábio, né, deixando um projeto que já está estruturado,
Fluminense disputando grandes títulos, disputando aí Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil entre favoritos para voltar para o Cruzeiro. Pode acontecer? Pode, porque né, foi no Cruzeiro onde o Fábio realmente se tornou o grande goleiro que ele é. Né? Então, óbvio que ele tem um carinho muito grande pela equipe do Cruzeiro. E será que ele vai voltar? Será que ele vai querer voltar com o Ronaldo ainda lá no comando? Então, tem isso. Né? Então, vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que acho que o torcedor do Fluminense não tem que se preocupar com isso agora. O torcedor do Fluminense tem que se preocupar com o que o Fábio faz hoje. Tem contrato até dezembro ele está no Fluminense, com a cabeça voltada para o Fluminense. E a direção do Fluminense, né, se for do interesse, eu acredito que seja interesse, é procurar o Fábio antes de julho, porque ele já poderá assinar um pré-contrato. Então, procurar o Fábio antes de julho, renovar o contrato, fazer uma proposta e encerrar o assunto. Não tem essa história mais de Fábio encerrar a carreira no Cruzeiro, não pelo menos por enquanto. Essa é a minha opinião, vamos aguardar aí os próximos passos da própria direção tricolor para saber, né, o que a direção vai fazer depois dessa entrevista do Ronaldo. Eu imagino que o Mário Bittencourt vá sim procurar o Fábio, se é que já não procurou, para renovar o contrato do goleiro tricolor. Bom, e nesta terça-feira tem Fluminense e Paysandu pela Copa do Brasil, jogo de volta. No Maracanã, o Fluminense venceu por 3-0, poderia ter saído com um placar mais elástico, mas venceu de uma forma confortável. O Fluminense hoje, para ser eliminado, ele tem que perder por 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou perder por 4 gols de diferença. Isso nunca aconteceu na história deste confronto. Desde que o Fluminense e Paysandu se enfrentaram pela primeira vez, o Fluminense tem 12 vitórias, 9 empates e apenas 2 derrotas. O Fluminense perdeu um jogo pelo Campeonato Brasileiro por 3-2, perdeu um jogo também pelo Brasileirão da Série B por 2-0. Eu me lembro desse jogo, um jogo com muita chuva em Belém. O campo estava realmente impraticável. E o Fluminense acabou perdendo por 2-0, é a derrota mais elástica que o Fluminense sofreu. Nos últimos 5 confrontos entre os dois times, foram 5 vitórias do Fluminense. Em 5 confrontos entre os dois times pela Copa do Brasil, 5 vitórias do Fluminense. Então, a missão do Paysandu realmente é muito ingrata, principalmente porque o Fluminense vive uma grande fase, vem de 6 vitórias consecutivas. O Paysandu vem de 3 vitórias consecutivas pelo Campeonato Paraense. A última derrota do Papão foi justamente diante do Fluminense. Marcelo não viajou, como a gente trouxe no último vídeo, e me preocupa muito essa situação do Marcelo. Por quê? O Fluminense não divulgou nenhuma informação extra adicional sobre essa situação. Marcelo não enfrentou o América, pediu para sair durante o jogo do The Strongest, não enfrentou o Atlético Paranaense, não vai enfrentar o Paysandu, não vai enfrentar o Fortaleza. Qual é o problema do Marcelo? Será que o Marcelo tem algo, sentiu algo a mais a direção, a comissão técnica achou melhor não divulgar? Qual é? Acho que o Fluminense tinha que vir a público explicar, olha gente, o Marcelo não está sendo relacionado por esse motivo. Porque quando o Fluminense não divulga, causa o quê? Especulação. Né? A torcida não sabe o que está acontecendo, a torcida vai especular. Mas eu acho que o Fluminense tinha que vir a público esclarecer essa situação do Marcelo, o que está acontecendo. O Marcelo está sendo preparado para o jogo contra o River Plate? Qual é o problema? Mas o torcedor, por enquanto, o que sabe é isso, que ele não vai jogar contra o Paysandu e também não vai jogar contra o Fortaleza no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Felipe Melo, Ganso, que é paraense, e o John Arias devem ser preservados para esse jogo contra o Paysandu, mas devem ficar no banco de reservas caso haja necessidade. Com isso, o Fluminense deve ir a campo com a provável escalação. Ela tem Fábio no gol, Samuel, Nino, Vitor Mendes e o Guga na lateral esquerda, como eu havia dito no meu último vídeo. O André, o Alexander e o Lima no meio campo, com Keno, Cano e o John Kennedy. Lelê não pode jogar a Copa do Brasil, já jogou pela equipe do Volta Redonda. Apita Fluminense e Paysandu, a Edna Alves Batista. O jogo começa às 8 horas da noite, com transmissão, atenção gente, com transmissão do Prime Video. Não tem transmissão pela TV aberta, transmissão então pelo Prime Video, 8 da noite,
Paysandu e Fluminense, valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.